Sejam muito bem-vindos à aula número 15 do nosso curso Começando na Unity. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e nesta aula daremos uma olhadinha nos operadores relacionais, que são de uma importância vital, porque sem eles as nossas condições if ficam bem limitadas. Então, bora colocar a mão na massa. Como podemos ver, já estou com a Unity aberta, mas o que nos interessa é o script. Então podemos abrir o script de estudo. E a primeira coisa que faremos, é claro, é dar uma zerada nele, né? Já que estamos com o código da aula passada, onde conferimos os operadores aritméticos. Então beleza, com o script zerado, vamos agora passar para os slides, onde temos uma explicaçãozinha do que é um operador relacional. Aqui, como podemos ver, os operadores relacionais nos permitem realizar verificações muito precisas. Então, podemos comparar se um valor é igual a outro, se ele não é igual a outro, ou se um número é maior que o outro, se é menor, se é maior ou igual, ou se é menor ou igual. E eu sei que é bastante coisa, principalmente se você está vendo esses símbolos pela primeira vez, mas pode ficar tranquilo que eu estarei explicando agora cada um deles e já já a gente vai escrever alguns códigos para fixar direitinho o conhecimento na cuca. Então, como podemos ver, o primeiro operador são dois, na verdade, porque são dois símbolos de igual. E no caso, utilizamos dois símbolos de igual quando queremos comparar um valor. Então, se queremos dar um valor a uma variável, a gente utiliza um único símbolo de igual. Já se queremos comparar se esse valor é igual a outro, utilizamos 2. É uma coisinha que a gente pena um pouquinho no início, porque a gente vive se confundindo quando é 1 quanto é 2, mas conforme a gente vai estudando e praticando, isso fica bem natural. Então, quando quiser verificar se um valor é igual a outro, utiliza dois símbolos de igual. Já quando quiser verificar se um valor não é igual a outro, você pode utilizar exclamação, símbolo de igual. Porque a exclamação na programação significa negação. Então, uma exclamação seguida de um símbolo de igual significa não é igual. Então, assim você verifica, né, se os valores são iguais ou diferentes. Agora temos operadores que podem ser utilizados com números, que é o famoso maior que e menor que. Então, para utilizar o maior que, é o V deitado, né, virado para a esquerda, e para utilizar o menor que, é o V também deitado, só que virado para a direita. E a dica para decorar, né, qual que é o maior e qual que é o menor, é que a boquinha do V sempre estará virada para o lado maior. Então, maior que, a boca fica virada para a esquerda, então você está comparando se o valor da esquerda é maior que o da direita. Já a boquinha virada para a direita significa que o valor da esquerda seria menor que o valor da direita. Eu sei que só falando pode parecer confuso, mas pode ficar tranquilos que terá exemplo. O importante é entender que a boquinha sempre fica virada para o maior. E é claro que, como na matemática, podemos verificar se um valor é maior ou igual, e também se é menor ou igual. E para isso você coloca o V virado para o respectivo lado, seguido de um símbolo de igual. Então beleza, conferimos os operadores relacionais, mas é bastante coisa para ficar só na teoria, então voltando agora para o código, vamos de fato colocar a mão na massa. E para que possamos entender direitinho eles, vamos criar duas novas variáveis, né? De início, podemos vir aqui acima do método start e criar uma nova variável privada do tipo string, já que queremos uma sequência de caracteres, chamada nome do usuário. E pode ter o valor inicial de Gabriel. Um nome lindo e maravilhoso. Então, vamos ter essa variável para testar alguns operadores. Agora vamos ir abaixo e criar uma outra variável, também privada, mas dessa vez do tipo inteira, chamada idade, que pode ter o valor inicial de 18. Então, o nosso usuário aqui já tem 18 anos, já é maior de idade. Então, vamos agora para os exemplos. Vamos descer um pouquinho aqui o script e no método start, nada melhor do que criar uma condição if para utilizar os operadores relacionais. Então aqui o que eu quero verificar é se o nome do usuário é igual a Gabriel.
a gente sabe que é. Então vamos vir aqui, dentro dos parênteses, e utilizar a variável nome do usuário, 2 símbolos de igual, e entre aspas duplas o nome Gabriel. Então essa condição if rodará se o nome for exatamente Gabriel, ou seja, com G maiúsculo e o resto tudo minúsculo. Reparem que estamos utilizando 2 símbolos de igual. E aqui, se for, podemos utilizar o debug.log para escrever na aba console você se chama Gabriel. Uma informação bem óbvia, né? Porque se o nome é Gabriel, a pessoa sabe, mas é bom para testar. Então vamos rapidamente salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E lembrando que se ficar com alguma dúvida de como utilizar as condições if, não hesite em dar uma olhadinha na aula também deste curso onde estudamos essas condições. Então aqui na aba console, podemos clicar no play e ver o que acontecerá. O jogo começará a rodar, vamos esperar a Unity terminar de compilar, e aparece escrito, você se chama Gabriel. Ou seja, fizemos tudo certinho, pois pedimos para que só escrevesse você se chama Gabriel se fosse igual a Gabriel. Porém, vamos supor que queremos verificar o contrário, né? Ou seja, queremos verificar se não é igual a Gabriel. Então podemos abaixo ter uma outra condição if, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves, e aqui é a mesma coisa, né? A variável nome do usuário, exclamação, seguido do símbolo de igual, para verificar a negação. E aqui podemos também colocar o nome Gabriel. E podemos pedir com o debug.log para escrever seu nome não é Gabriel. Então a gente deixa bem explicado. Se for Gabriel, vai rodar essa condição if. Se não for, rodará essa. Então, como a gente já viu que essa aqui está funcionando, vamos mudar Gabriel para Bob Esponja. O melhor personagem esponja já criado. Então, certamente não rodará essa primeira condição, mas rodará essa segunda, né? Pois o nome do usuário não é Gabriel. Então, Ctrl S para salvar. E na Unity, Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E aqui temos um errinho. Vamos clicar 2 vezes nele e ele nos direcionará para cá. A variável nome do usuário não existe, né? É o usuário. Agora sim, Ctrl S, volta para Unity e Ctrl R. Como vocês podem ver, não importa quantos anos vocês programem, vocês ainda cometerão esse tipo de erro. Então, podem ficar tranquilos. Então aqui na aba console, vamos clicar no Clear para limpar e no Play novamente. E agora, já podemos prever com todos os nossos conhecimentos que aparecerá escrito que o nosso nome não é Gabriel, pois ele de fato é Bob Esponja. Então beleza, esses aqui são os operadores, né, de igual a e não igual a, e eles são muito úteis, porque você pode verificar não apenas nomes, né, mas também pode verificar números, valores e afins. Então vamos agora utilizar os operadores de maior e menor que. Vamos primeiramente comentar todas essas linhas. A gente já conferiu como funcionam os comentários, vocês se lembram? A gente pode colocar um barra barra para comentar a linha, ou para comentar um grande bloco, a gente coloca barra asterisco para iniciar o comentário, e quando a gente quer finalizá-lo, a gente coloca um asterisco barra. Olha só que da hora. Então a gente começou o comentário nessa linha e terminou nessa. Então tudo isso aqui está comentado e não rodará mais. O que significa que podemos descer um pouco mais o nosso script e agora criar uma outra condição if. E aqui podemos verificar o valor da variável idade. O que queremos verificar é se é maior que 17. No caso a gente sabe que é, pois o usuário tem 18 anos aqui. Então podemos vir aqui e com debug.log dizer tem mais de 17 anos, ou seja, pode dirigir. Então, pelo menos aqui no Brasil, né, em outros países muda,
Mas no Brasil, se você tiver mais que 17 anos, ou seja, tiver 18 para cima, significa que você já pode ter uma carteira de motorista e com isso pode sair por aí dirigindo. Então vamos salvar o script apertando o Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R. E agora, se não vejamos, acho que não erramos o nome da variável, beleza, não apareceu nenhuma mensagem. Então vamos agora clicar no Play. E como temos 18 anos, 18 é maior que 17, ele fala que a gente tem mais de 17, então podemos dirigir. E caso você não esteja encontrando o símbolo de maior que no seu teclado, ele geralmente fica na parte inferior dele, né? Então bem mais para baixo, perto da barra de espaço. No meu caso, ele fica acima da tecla ponto. Então se eu clico uma vez, ele coloca um ponto, mas se eu clico com o Shift pressionado, ele coloca o maior que. E a mesma coisa com o menor que. Ele está na tecla vírgula. Que se eu só toco, vai vírgula, mas se eu toco com o Shift pressionado, vai o menor que. Então é assim que a gente coloca estas teclas aqui. Então beleza, a gente verificou se é maior que 17, mas agora podemos verificar, por exemplo, se é menor que 18. Entra a condição if, que no caso é if minúsculo, e aqui verificar se a variável idade é menor que 18. Então, se for menor que 18, podemos escrever tem menos de 18 anos. Ou seja, não pode dirigir. Se não tem 18 anos, não tem carteira, não é mesmo? Então, qual condição que vai rodar? No momento, é essa primeira aqui, pois a gente tem uma idade que, no caso, não é menor do que 18, né? Ela é maior do que 17. Então, podemos vir aqui na variável idade e podemos mudar, né? No caso, podemos colocar 15. Então, a pessoa tem 15 anos, então é menor que 18, ou seja, não pode dirigir. Vamos testar. Vamos voltar para a Unity e, como sempre, né? Aqui na aba console, a gente tenta deixar ela sempre limpinha, vazia. Caso contrário, pode confundir a gente, né, com qual mensagem que apareceu no momento. Então, vamos ver aqui. Tem menos de 18 anos, não pode dirigir, porque no caso o usuário está com 15. Então, beleza, já usamos esses operadores aqui. Vamos agora usar os operadores de maior ou igual e menor ou igual, que é basicamente a mesma coisa, né? Mas, para evitar qualquer dúvida, barra asterisco para comentar e asterisco barra para terminar o comentário. Da hora, da hora. Então, o que podemos fazer agora é criar mais uma condição if. E aqui, de novo, podemos pegar a variável idade e colocar o símbolo de maior que e o símbolo de igual. E a idade pode continuar sendo 18 para ter o exemplo da carteira de motorista, né? Então, debug.log, vamos simplesmente escrever pode dirigir, porque esta condição rodará se a idade for maior ou igual a 18. Então, se for 18, roda, mas se for 19, 20, 78 também vai rodar, porque não é somente se for maior que 18, é também se for igual. Então, sendo 18 para cima, roda. Vamos ver. Podemos mudar aqui de volta para 18, porque mesmo 18 não sendo maior que 18, 18 ainda é igual a 18. Então, a Unity deve escrever aqui na aba console que podemos dirigir. Vamos dar uma olhadinha. Vamos limpar. Show de bola. Agora clicar no play. E se não vejamos... pode dirigir. Estamos entendendo direitinho. Então agora o último operador que falta é o operador de menor ou igual. Então o que podemos fazer é ter abaixo uma outra condição if e verificar se a variável idade é menor ou igual a 17. Então, se for 17 para baixo, podemos utilizar o debug.log e aqui escrever tem 17 anos ou menos. Então, o menor ou igual verifica se é 17 ou abaixo. Bem da hora. Vamos vir aqui e mudar, né, o valor da variável. No caso, vamos colocar 7. 7 quando fala 7, 17 pode confundir a orelha. Então vamos colocar 6.
Então, Ctrl S para salvar. E aqui na Unity a gente aperta Ctrl R. E no caso, esse lance de verificar se é maior que ou maior ou igual é muito importante. Eu já vou demonstrar por quê. Ó, vamos clicar aqui no Play. E vai escrever aqui na aba console que a gente tem 17 anos ou menos. O que é verdade, pois temos 6. Então, beleza. Entendemos como utilizar os operadores. Mas qual que é a utilidade do maior ou igual ou menor ou igual? A utilidade é a seguinte, ó. Vamos rapidamente comentar este bloco de código, que eu quero mostrar um exemplo real. Isso aqui acontece, tá? Ó, vamos supor que você tem uma variável chamada vida do jogador, que começa valendo, por exemplo, 2. Aí você quer criar uma condição if para verificar se, por exemplo, ela é igual a 0. Então você pode verificar se a variável vida do jogador é igual a 0. E aí, se for, você coloca o código, né, de game over, porque de fato de game over. Então vamos supor que o seu jogador tem 2 de vida, aí o inimigo dá 1 de dano nele. Ele fica com 1. Aí o inimigo dá mais 1, aí ele fica com 0. Então esta condição if aqui rodará. Beleza, deu game over. Mas o que acontecerá se o seu jogador estiver com 2 de vida e o inimigo ele der 3 de dano? O que vai acontecer é que ao invés de vir para 1, ele vai virar menos 1. Porque ele vai descontar 1 de 2, depois mais 1 e depois mais 1. Então 2 menos 3 é menos 1. E consequentemente, esta condição if não rodaria. Porque ela só roda se a vida for igual a 0. No caso é menos 1, ou seja, pior ainda do que 0. Só que não rodaria o game over. Então o que você tem de fazer nessa situação é, ao invés de utilizar igual a, você pode utilizar o menor ou igual a 0. Desta forma, se a vida do jogador for igual a 0, rodará esta condição if. Já se der um dano muito grande, for por exemplo menos 5, ainda rodará esta condição if, pois ela roda se for igual a 0, mas também se for menor que 0. E no caso, menos 5 é menor do que 0. Então, beleza, esta aqui foi a nossa aula de operadores relacionais. Espero que vocês tenham gostado. E eu recomendo que vocês deem uma brincada aí, pratiquem bastante com eles, porque são operadores que a gente usa literalmente o tempo inteiro. A gente usa alguns mais que os outros, dependendo do que está fazendo, mas sem exceção, a gente utiliza todos eles. Então eu recomendo que mexam bastante no seu código para aprender direitinho. E como sempre, no final da aula eu lembro a vocês que além dos cursos gratuitos que temos aqui no canal, também temos cursos publicados na Udemy. Nosso curso mais recente, onde criamos um jogo de luta de rua, o famoso Beat It Up, na Unity. É um curso que, como todos estes, é vitalício, comprou uma vez, pode acessar ele para sempre, te dá certificado no final. Este curso tem 14 horas de conteúdo, galera, e 70 aulas, tá muito top. Também temos um curso onde criamos um jogo FPS retro e um onde criamos um jogo de plataforma 2D. São cursos bem legais, onde criamos jogos bem daorinhas, que com cada jogo que a gente faz, a gente aprende uma coisa nova. Isso é o mais legal. E os links estão sempre aí na descrição e no comentário fixado. Então, agradeço a todos vocês que assistiram a aula até aqui, e também agradeço a todo o pessoal que apoia nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então já vamos agora nos preparando para a próxima aula, onde estudaremos os operadores lógicos, que também são bem legais.